Bem, pessoal, esse é o terceiro vídeo do caso OAB-FGV, Exame de Ordem 2010.2, e eu peço a vocês que assistam o vídeo de lançamento e o vídeo A Novela Criada pela FGV e seus autores Pedro Fraga e Ricardo Simonsen, para que vocês possam entender este vídeo. Vergonha Nacional, o conluio do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e a FGV, a prova de litigância de má-fé. Não esqueçam de acompanhar o vídeo, que a descrição vai estar no link do canal. Deixe seu like, compartilhe e façam sua inscrição, para que vocês possam receber os próximos lançamentos do canal, os próximos vídeos, e poder fazer seu comentário. E não esqueçam, o direito tem que prevalecer. Esta é minha bandeira, meu nome, Walter. Vamos tratar logo de um assunto que o Conselho Federal e a FGV estão usando no processo como argumento, né, de defesa, que seria o caso de eu estar querendo fazer uma terceira prova. Eu explico. O que aconteceu? Nós entramos com mandado de segurança, o Conselho Federal entrou com agravo de instrumento, como eu já disse, o agravo de instrumento criando uma nova história. E aí a gente faz o contra-razões e sai a liminar. E o que o Conselho Federal faz? Entra no dia 18 em contato comigo, me informando que teria uma prova dia 21 de agosto. Ocorre, senhores, que ao falar comigo, eu informo o funcionário da FGV que eu não poderia fazer aquela prova por alguns pontos. Em primeiro lugar, a FGV não poderia fazer prova comigo. Os senhores que já assistiram o vídeo 2, dá para saber que não tem condição de fazer prova com o meu algoz. O vídeo 2 deixa bem claro que a FGV forjou uma história, que a FGV buscou me prejudicar. Pergunto quem dos senhores faria uma prova com a Fundação Getúlio Vargas depois do que ela fez comigo. Informo também para ele que o objeto do meu mandado de segurança era uma prova nos moldes do provimento 136/2009 e não no 144/2011. Havia uma diferença muito grande no objeto que eu buscava. Buscava uma segunda prova, mas baseada no meu edital, que eu tinha conhecimento, e enumerei esses pontos para a FGV. Então resolvo fazer uma consulta aos meus parceiros advogados sobre essa situação de a FGV querer realizar a prova comigo com 3 dias de antecedência ao aviso. E toda a situação que eu já narrei, que era a situação de a prova não ser a prova do meu mandado. Ora, eu preciso dizer para vocês que essa segunda prova, essa prova que eu ganhei da liminar, o próprio Conselho Federal sabia que a prova que eu teria direito não seria uma prova de outro exame de ordem, a não ser do exame que eu participei. Sabia tanto que no agravo de instrumento que suspendeu a liminar, alegou o seguinte: disse ele, ora, o efeito prático da referida decisão é a confecção de nova prova exclusiva para o autor. Senhores, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sabia que a prova que eu teria direito não era outra prova a não ser a do objeto do meu mandado de segurança. Mas mesmo assim, mandou a FGV ligar para mim. E meus colegas me deram como parecer o seguinte: Walter, eles não vão fazer nada contra ti, vai lá, faz essa prova. Senhores, resolvi que faria a prova, mesmo sabendo que não era o objeto do meu mandado de segurança. Dia da prova, senhores. Olha, era uma situação que eu não tinha visto. Câmeras, áudio, iluminação, prova ampliada,
tudo que vocês pensarem estava colocado só para mim ali. Tudo uma armação. Tudo armado para que eu fizesse a prova e eles pudessem dizer que eu tinha feito a prova, né? E que se eu não obtivesse êxito, pronto, acabou. Senhores, eu resolvi fazer a prova, todas essas condições. Acontece que essa prova aplicada em mim, após a prova, houveram várias irregularidades. Em primeiro lugar, a FGV me entra em contato comigo por e-mail, me dizendo que a minha conferência da minha prova acompanharia o mesmo cronograma de todos os candidatos. Só que aconteceu totalmente diferente. Ocorreram de que as provas a imagem das provas dos outros candidatos saiu na data correta, o meu saiu um dia depois. A minha senha, senhores, eu não conseguia acessar nada. E adivinha quem mandou a minha senha para mim? Senhores, a FGV mandou a minha senha para mim, que prova que ela pode burlar o exame de ordem. Ela tem a senha do candidato, ela não podia... Não acreditei quando eu vi eles me mandando a senha. Pensei que eles me mandaram um link para me alterar. Eles me mandaram foi a minha senha. Toda essa situação, para me ver a minha prova, eu tive que esperar, tive que brigar, chamar. Ou seja, fica comprovado, que a minha prova não foi tratada como a de todos os candidatos. Alguém disse, traz a prova dele para cá. E minha prova foi corrigida à parte. E o que me espantou? O resultado. Idêntico da primeira prova. 4,8. O que aconteceu na prova na conferência? O gabarito apontava um valor, artigo 467, a resposta. Acreditem, eu coloquei artigo 467. Pergunta a minha nota. 0. Mostrei isso para os meus colegas. O que eles disseram? Faz o recurso administrativo. Senhores, quem disse que estava aberto para me fazer recurso administrativo? Outra discussão. E-mail, aviso e, enfim, consigo fazer o recurso administrativo. Mas o resultado? 0. A nota não se altera. Bom, com essa situação criada, a minha situação era a seguinte. A situação era que eu tinha sido reprovado numa liminar que eu tanto busquei, e estava, pronto, acabou. Só que eu, vendo toda a situação criada e vendo que a prova não era a prova que eu deveria fazer, e que a prova que eu fiz, eu não tinha conhecimento do edital, senhores. Todos os outros alunos, todos que concorreram comigo naquela prova, tiveram tempo para estudar da primeira fase para a segunda. O Conselho Federal escreveu, em uma de suas razões, que eu é que tinha que ficar esperando, tinha que estar estudando o tempo todo. Mas, senhores, acabei de mostrar. Ele diz isso se contradizendo ao que ele sabia. Ele sabia que eu tinha direito à prova exclusiva. Bom, situação fática foi criada. E aí, eu conversando com meus parceiros, o que eles me recomendaram? Vamos esperar a juíza confirmar que a liminar foi cumprida, certo? E aí nós entramos mostrando o que aconteceu. Eu fui totalmente contra. Eu entrei com uma peça. A peça, o nome da peça que eu dei para ela foi do pseudo cumprimento da liminar por parte do impetrado. E aí eu mostrava para a juíza tudo o que tinha acontecido. Eu colocava sobre a convocação que foi feita por escrito para mim, a questão do tempo que foi dado para mim, 3 dias de aviso. Me mandaram um telegrama, esse telegrama vai dar o que falar, vocês vão ver. Me mandaram um telegrama que eu recebi um dia antes da prova, que não tinha o horário da prova. Coloquei que eu não estaria preparado para um edital, que eu não tive sequer conhecimento. E que o provimento era outro, que a Fundação Getúlio Vargas não tinha condições de fazer prova comigo. É meu algoz, senhor.
Vocês têm dúvida que a Fundação Getúlio Vargas tem interesse em prejudicar? O vídeo 2 está aí, que o cumprimento dessa liminar, do jeito que ela foi aplicada, só tinha um objetivo: a minha reprovação. Senhores, só que dou entrada nessa peça incidental, mas não foi só falando. A peça vai estar aí para vocês. Eu juntei provas de tudo que aconteceu. Porque eu me comunicava com a FGV e os e-mails, tudo eu juntei. Para ficar claro que aquilo tinha acontecido. O gabarito, provando que eu respondi a questão com o mesmo valor que estava no gabarito. A minha prova estava com a resposta com o mesmo valor do gabarito. E a nota ainda era 0. Conselho Federal, FGV, eu estou aqui enfrentando o ponto da prova que vocês me concederam. Né? E eu não tenho nenhum receio de falar que eu fiz a prova da liminar, que não passei, porque essas provas todas que eu estou mostrando provam que vocês fizeram a prova comigo com uma intenção: de reprovar e poder esquecer tudo o que a FGV já tinha feito. Ora, esse é o plano. Se ele não passa, teve todas as condições, acabou o processo. Só não contavam que eu desse entrada numa peça antes da sentença, certo? E que a juíza, em primeiro momento, visse, né? Ela destacou na sentença dela, né, que eu tinha comunicado que a liminar tinha sido cumprida de forma defeituosa. A seguir, nós vamos cuidar da parte processual, onde só vamos ter pontos em relação ao Conselho Federal. Vamos agora fazer uma apresentação dos momentos do processo, onde a gente vai demonstrar como agiu o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em relação a tudo que foi demonstrado agora. A gente fez a prova de segunda fase dentro de toda daquela novela criada pela FGV e seus autores Pedro Fraga e Ricardo Simons. E aí eu busco falar com a seccional do Amazonas, que me recomenda que eu entre com recurso para a comissão do exame de ordem. Eu realmente, consciente de que eu tinha sido prejudicado, resolvi embarcar nessa de que o Conselho Federal, através da comissão do exame de ordem, poderia rever tudo o que aconteceu de errado na minha prova. E aí entro com um pedido no dia 20 de janeiro de 2011, onde eu relato tudo o que aconteceu. Fiquei aguardando a decisão. Esse momento aqui, para mim, começa toda a participação do Conselho Federal. Todo o conluio do Conselho Federal com a FGV. E explico o conluio. 28 de março eu recebi a notícia de que o meu pedido foi indeferido por conta da história inventada pelo seu Pedro Fraga, e eu entro com o mandado de segurança. Eu queria mostrar para os senhores que o mandado de segurança, que vai estar disponível aos senhores, houve uma juntada de prova documental. Eu juntei aquele documento da sala especial, tudo que vocês viram no vídeo 2, tá? Está juntado no mandado, foi juntado no mandado de segurança. Mas no mandado de segurança tinha uma coisa muito importante, tá? Que era eu provar para a juíza, primeiro, que na primeira fase eu tive prova ampliada e passei na prova. Normalmente, minha prova era uma prova ampliada. E que na segunda fase eu não tive a prova ampliada. Para os senhores terem uma ideia, esse processo ele tem que ser dado entrada em Brasília. A minha prova não tinha condição nem de ser escaneada. Existe uma certidão no processo que essa prova está lá, por causa do tamanho dela. Já mostrei para vocês jornais, o tamanho da prova, a diferença de uma para outra. Então isso foi colocado no mandado de segurança logo de primeiro momento. Mas uma coisa muito importante que foi colocado no mandado de segurança foi do tratamento não isonômico dispensado à minha pessoa. A gente fez um tópico sobre isso. A isonomia me dá o direito realmente a ser tratado de forma desigual, no sentido de eu ter uma prova melhor, uma prova ampliada. Mas a gente tem uma outra coisa muito importante para mostrar. Naquela prova do exame 2010, foi feita uma petição pública, tá?
uma petição dessas que fica pela internet, que dizia o seguinte: referida prova for objeto de reclamação crítica conforme petição pública no endereço, eu citava o endereço e colocava aqui o que diziam os alunos normais, as pessoas com 100% de visão, que não tinham a dificuldade que eu tinha. Dizia: a prova do direito do trabalho 2010.2, segunda fase, comprovadamente apresentou em cada questão discursiva mais de um questionamento, requerendo para a resolução dos problemas um raciocínio jurídico mais veloz. Atenção, senhor. Está dizendo que a dificuldade da prova exigia um raciocínio mais veloz. Agora me digam como é que eu vou ter um raciocínio mais veloz com 20% de visão, com uma prova normal. Mas o pior mesmo veio aqui. Além disso, a apresentação textual foi prejudicial, pois a letra era bastante reduzida comparada às provas anteriores, senhores. Vejam a minha situação. Aquela prova, a letra era diferente, era menor do que as provas anteriores. Senhores, isso está no mandado de segurança. Quando a gente demonstra isso aqui, é apenas para mostrar e dizer para os senhores o seguinte: como o Conselho Federal havia indeferido o pedido meu em relação aos acontecimentos baseado na versão do senhor Pedro Fraga, que dizia que, em síntese, assim que você já está lá no vídeo 2, que eu não tinha direito à sala. Um absurdo! O meu cartão já me mandava para a sala especial. Coloca nome de pessoas que me levaram, que eu me senti mal na sala 14. Estou pagando um preço por um erro de logística. Meu nome estava na sala especial e na sala 14. Em certos momentos do processo, os advogados do Conselho Federal dizem que eles puxaram uma nova lista com o meu nome. Senhores, por favor, me digam que todos os concurseiros, as pessoas que fazem exame de ordem, então pode a instituição, na hora da prova, tirar uma nova lista? Senhores, isso é um absurdo. Bom, então o mandado de segurança foi dado a entrada com todas as explicações sobre isso aqui. Foi juntado, inclusive, o meu cartão, ponto a ponto. No mandado de segurança, a empresa, ou a entidade coautora, ela é chamada para fazer a defesa, ou então apresentar suas razões, tá? Informações da entidade coautora. Então a juíza manda chamar o Conselho Federal. O que o Conselho Federal faz? Pede informação da FGV. Senhores, eu quero que os senhores anotem e comentem aí, tá? O que eu vou dizer agora. São os advogados do Conselho Federal que me entram com informações totalmente diferentes de quando eles indeferiram o meu pedido administrativo. Nessa informação aqui chegou dizendo agora que a fiscal leu a prova para mim. Eu me assustei. Digo, não é possível, isso não está acontecendo. Não pode o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade máxima dos advogados, está alterando os fatos. Mas ela alterou os fatos, senhor. No momento lá no vídeo 2, eu falo para a FGV que ela não poderia ter levado o Conselho Federal a erro. Eu admito que aqui, nesse ponto, a FGV trocou, eu já disse, trocou as pessoas. Não foi mais o Pedro Fraga que deu a informação. Aí me aparece um outro cidadão, muito mais capacitado, creio eu, diretor técnico da FGV, doutor Ricardo Silmerson, um autor de novela também, legítimo autor de novela. Quando é pedida a informação, ele tinha que prestar informações, senhores. Ele me sai com uma peça de informações da entidade coautora, como se ele fosse a entidade coautora, e como se o Conselho Federal, os advogados do Conselho Federal, precisassem do auxílio dele. Eles indeferem o meu pedido por conta do quê? Por outras razões. E aqui eles vêm dizer coisas totalmente opostas. Senhores, quando eu afirmo
que há um conluio, é porque a verdade foi colocada de lado. O Conselho Federal foi enganado pela FGV. Então quer dizer que a FGV tem mais conhecimento jurídico que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil? Tem mais saber jurídico? Coitadinhos, né? Foram enganados pela FGV. Foram não, senhores. Eles simplesmente não se deram o trabalho de verificar como foi que a gente indeferiu o pedido desse cidadão. O que foi dito para eles já? Porque eles não se preocupavam se eu ia ter condições de falar isso. É o cara lá de Manaus, pô. Detalhe, deficiente visual. Quem é que esse cara... Basta dar uma... Vamos entrar com outra história. Já disse anteriormente. Pode-se alterar a história porque nós somos o Conselho Federal. Vamos mentir. E vocês estão me ganhando até hoje com essa mentira. Até hoje, os senhores mantêm essa mentira. Mas tem coisa pior, senhores. Porque aqui nós estamos... Então eu passei por um mandado de segurança, informações da entidade coautora. E aí, senhores, me vem uma coisa. A decisão, depois que é apresentada essas informações. E ó, sai a liminar. Decisão, eu quero falar essas datas para vocês verem qual a dificuldade que a gente tem, né, para brigar com uma entidade dessa. Dia 30 de junho de 2011, sai a decisão de uma liminar, onde a juíza me concede a liminar de uma nova prova. Com toda a mentira criada, ainda assim a juíza me dá direito a liminar. Que eu estou brigando com quem? Com quem eu estava brigando? Esqueça o FGV agora, senhores. Vou repetir. Estava brigando com o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Eu vou respeitar o meu país, do Brasil. O Brasil não merece isso aí. Vou respeitar o Brasil. Tá? O Conselho Federal, ao tomar ciência da decisão que eu ganhei a liminar, ele não pode perder. Não pode, senhores. Tá? Ele entra com agravo de instrumento, peça que eu já falei para os senhores há pouco. Eu resolvi mostrar para vocês uma coisa interessante de regras do Conselho Federal. Quando ele faz tudo certo, quando ele dá entrada na peça na data certa, os prazos dele são comuns. São comuns como qualquer pessoa. Eu vou ler aqui sobre o agravo. O agravo tem tempestividade. Anotem isso. Lá na frente vocês vão ver que isso muda. O prazo dele já não conta do jeito que conta aqui. Aqui ele está dizendo o seguinte, da tempestividade. O agravante foi intimado da decisão que concedeu liminar no dia 4 de julho de 2011 e até presente data, o respectivo mandato não foi juntado nos autos. E diz o seguinte, sendo de 10 dias o prazo para a interposição de agravo e protocolado o recurso na presente data, resta demonstrada a sua tempestividade. Bom, eu quero dizer para vocês, lembrando então que o prazo deles é um prazo comum. Não tem nada de sui generis, né? Prazo comum, eu até gostei de ver isso aqui, tá? Mas aí vamos pro absurdo, tá, né? Já estava ruim, né? Vai piorar. Nas suas razões, dizia que se eu ganhasse, se a liminar fosse mantida, eu teria direito a uma prova exclusiva. E esse agravo, eles entram com efeito suspensivo. Não podem perder. Eu sou o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu já falei de contrarrazões anteriormente, mas eu quero destacar alguns pontos do contrarrazões. Eu resolvi botar foto do jornal. Pô, mostrar a prova grande e a prova pequena. Quis mostrar também, eu já disse em tom de desabafo, deixei claro para o relator que o meu problema é só visão. Não era louco de estar entrando com um mandato de segurança, mover todo um processo se eu tivesse tido direito a tudo. Uma tremenda covardia. A minha tristeza maior é que nós mostramos tudo que eu estou falando para os senhores e pedimos a aplicação da litigância de má-fé. Sabe? Pedimos, mostramos para o relator que eles alteraram a verdade dos fatos, que tinha duas versões. Essa decisão do Conselho Federal, a primeira,
do processo está juntada nos autos. Bastava o relator ler o que esse bacharel está dizendo. Mas o problema é que é um bacharel brigando contra o Conselho Federal. Eles não foram ver como foi que me deferiram o meu pedido. Está nos autos. Então há litigância de má-fé e ninguém faz nada. Sai a decisão do agravo de instrumento. Essa decisão mantém a decisão da juíza. Segunda derrota do Conselho Federal. Sai a decisão. E aí, como já dito, que essa prova que eu ganhei na liminar, ela veio totalmente distorcida daquilo que eu tinha direito. Como é que eu poderia fazer a prova para que eu fui convocado com um dia, se nem o edital eu tive conhecimento? A prova que foi me aplicada é uma prova diferente do que eu solicitei, senhores. Tudo armado. Tudo para que o exame de ordem não seja atingido. Para que a FGV não pague por tudo que fez. Uma vitória agora contra mim significa esquecer o que esses farsantes fizeram. Conselho Federal e Fundação Getúlio Vargas, eu enfrentei a prova do dia 21 de agosto. Prova que foi aplicada com uma única intenção de me reprovar, para que vocês pudessem passar uma borracha sobre tudo que já tinha acontecido aqui até aquele momento. Eu gostaria muito que vocês tivessem cumprido a liminar do jeito que vocês, Conselho Federal, você sabia que eu tinha direito a uma prova exclusiva, mas me mandou aplicar outra prova. Isso para mim só já encerra qualquer discussão daquele fático dia. Então, enfrentei, não tenho vergonha de dizer que fiz a prova da liminar, até porque eu sabia que estava sendo aplicada em mim uma prova que não era o objeto do meu mandado de segurança. Depois de tudo que aconteceu na prova, após o resultado, inclusive de recurso, tudo, eu verifiquei e digo, pronto, 4,8 está reprovado, conseguiram o que queriam. Só que ao verificar com meus parceiros, advogados, a opinião que se tinha é de que eu não deveria informar ainda o que aconteceu. Que eu aguardasse a sentença, que ia confirmar a liminar, eu discordei. Né? E juntamente com um dos advogados que estavam com a gente, no caso a doutora Maria Rosiane de Brito, resolvemos informar para a juíza os acontecidos. E aí foi feita a peça do pseudo cumprimento de liminar por parte do impetrado. Mas, já disse aos senhores, está lá, anteriormente, eu mostrei o que aconteceu naquela prova. Mas entro com a petição incidental, comunicando para a juíza, esperando que, ao ela dar a sentença, ela tivesse ciência do que ocorrera. Pois a juíza, ao dar a sentença, tá? Ela cita a minha peça incidental. Ela diz, o impetrante noticia que a liminar foi cumprida defeituosamente por alguns motivos. Dentre eles, só foi avisado na data de realização da prova via telefone 3 dias antes da data marcada de 21/8/2011. A decisão do agravo de instrumento interposto só foi publicada no dia 19 de agosto. A FGV estaria impedida de realizar a prova comigo. Então isso foi informado na minha petição incidental, onde eu relatei tudo o que aconteceu naquela prova. Na decisão, no dispositivo, disse o seguinte: diante do exposto, concedo parcialmente a segurança para assegurar o direito do impetrante à realização de nova prova subjetiva, custa na forma da lei. Pessoal, ela encerrou a decisão dela assim. Não colocou cumprida a liminar. Ela deu uma nova prova.
Bingo! A prova que tinham realizado comigo, teoricamente, se tornou nula. Porque a juíza acabara de me dar a condição de fazer uma nova prova. O Conselho Federal foi informado, o mandado que ele recebeu foi juntado no dia 27 de fevereiro. O prazo final terminaria dia 5 de março de 2012. Ocorre que eu acho que eles leram a sentença e não estavam acreditando. Não leram, não prestaram atenção que a juíza tinha me concedido uma nova prova. Alguém leu e verificou que estava ganhando uma nova prova. Eu, com a situação, estava só aguardando passar o prazo para pedir execução. Só que eu tinha um planejamento de pedir que outra instituição, que o Conselho Federal fizesse a prova de novo. Ocorre que, a partir daqui desse momento, senhores, acontece um fato totalmente inusitado. Eu nunca tinha visto uma peça, vai estar aí, essa vai passar passo a passo. Então nós tínhamos uma sentença já notificada, o prazo se exaurindo, certo? E aí o Conselho Federal traz uma peça que eu nunca vi na vida. Eu dei o nome dela de alienígena, eu não, um parceiro meu, disse que como era de outro espaço, de outro local, o nome dela agora é alienígena. Essa peça, senhores, deve ser instrumento assim, de muita leitura. Primeiro porque ela não diz nada no seu preâmbulo, não diz o que ela é. E parece aquelas peças que são feitas com a certeza de que a sentença vai sair a meu favor. Coloco qualquer coisa que vai passar. Porque, senhores, eu vou ler um pedacinho, o final dela. Requer sejam desconsideradas as razões do peticionário de folhas. Não tem folhas nenhuma. Nestes termos, pede o deferimento. Brasília, 9 de março de 2012. Oswaldo Pinheiro Ribeiro Júnior, advogado do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Junto com a peça alienígena, foi juntado uma prova nova, que não era a prova nova. O telegrama, senhores, um telegrama que me avisava com um dia de antecedência, me avisava que no outro dia eu teria a prova, que sequer tinha o horário da prova. Agora, senhores, reitero, essa peça alienígena, ela sequer foi dado algum despacho sobre ela. Porque ela não teria nenhum efeito, não poderia ter nenhum efeito, porque nós estávamos na situação de sentença para esperar o trânsito julgado. Só caberia o embargo de declaração ou apelação. Essa peça foi dada entrada como se a juíza para tirar o meu direito de fazer a segunda prova. Ocorre, senhores, que aqui não tinha como a juíza dar nada, porque eu nunca vi uma peça com uma informação sem dizer o que ela é, sem não é apelação, não é embargos. Que efeito ela vai produzir? Mas é que parece que tinha certeza que se joga qualquer coisa que a juíza vai mudar. Eu chamo ela de alienígena porque sequer ela teve qualquer tipo de resposta da juíza. Se essa manifestação pudesse existir no ordenamento jurídico processual, a juíza teria que responder. Senhores, anotem. Peça alienígena serve para ganhar tempo ou para juntar prova para ser usada numa sentença. Mas se ela não teve resposta, porque ela não existe no ordenamento jurídico, é a peça alienígena. Ele resolve então entrar com a peça correta. Embargos de declaração. Ah, essa sim. Embargos de declaração. Mas essa peça, eu quero dizer para os senhores que aqui eles
querem dizer que a prova que eu fiz não foi defeituosa, que eu tive tudo. Agora a discussão, atenção, senhores, com a realização da prova, o Conselho Federal se acha no direito de esquecer tudo que fizeram comigo. A partir do embargo de declaração, eles se sentem com a moral já corrigida. Esquece o que a FGV fez. Ela enganou mesmo ele, ela inventou uma história. Nós praticamos liquidância de má-fé, mas agora ele se ferrou. Ele fez a outra prova. Vamos bater na tecla agora, que ele quer a terceira prova. Senhor presidente Cláudio Lamancha, senhores presidentes de seccionais, não quero fazer prova. Não tem como fazer prova com uma instituição que não tem idoneidade moral. O que eu quero mesmo é o meu direito líquido e certo. E os senhores, usando desses artifícios, hoje colocaram a discussão para outro ponto. Aqui. Mas até aqui, os senhores tiveram sorte. Sorte. Porque os senhores têm uma certidão, um processo dizendo que a publicação da decisão da sentença do juiz foi só em 15 de março. Eu acredito que essa decisão, eu até fiquei pensando se era da peça alienígena. Foi protocolada dia 12 de março. 12 de março. Senhores, quero lembrar que lá no agravo de instrumento, o Conselho Federal, quando falou de tempestividade, lembram? Falou de tempestividade, o que ele dizia? Ele alegava que o mandado não tinha sido juntado. Senhores, eles estavam dizendo que o prazo deles ia ser contado a partir da juntada do mandado. É só ler o agravo. Há pouco demonstrei para vocês. Agora vejam, na situação do embargo de declaração, não está valendo a juntada da intimação. Está valendo uma publicação feita no dia 15 de março. Senhores, eu tenho uma grande questão para ser levantada sobre a peça alienígena. Tirando o lado de aprendizado que nós vamos levar dessa peça, eu pergunto se não estava fora de prazo. Se não estava fora de prazo. Por que juntaram a peça alienígena às pressas e com um telegrama, como se fosse uma prova nova, que, reitero, não era uma prova nova. Mas assim, o entendimento que houver, nós rebatemos. Então esse embargo de declaração, substituto da peça alienígena, vinha dizendo que eu fiz a outra prova, que eu fiz a prova, que foi tudo perfeito. Né? Senhores, eu quero dizer, já disse isso anteriormente, que na peça pseudo cumprimento, eu mostro todo o que houve. Minha prova não foi, eu não recebi a prova no mesmo horário, no mesmo tempo que os outros candidatos. Minha senha, imagem da minha prova não ficou disponível. Provado que a minha prova foi colocada, não foi escolhido uma pessoa, não foi feito como todo mundo. Alguém disse, traz para cá. Deixa a gente corrigir a prova desse cidadão. Porque só a minha saiu depois. Eu devo ser muito especial. Não é? Mas assim, senhores, o embargo veio pedindo para a juíza dizer que o que ela disse não foi realizar a nova prova. Aí o embargo está dizendo isso. Aqui no pedido, requer seja sanada a omissão do enfrentamento dessa questão. Qual é a questão que ela quer enfrentar? Está dizendo o seguinte, não resta a menor dúvida de que qualquer execução da referida liminar, ora confirmada em sentença. Senhores, não houve confirmação, não está escrito na sentença isso. Ela concedeu uma nova prova, não está lá assim, confirma a sentença da liminar. Não é isso. Ela expõe a minha peça acidental. Conforme exposto o quê?
tudo que ela disse, inclusive que eu apontei os pontos defeituosos. Eu acreditei que não. Com esses embargos aqui, fora do prazo, com a peça alienígena da atravessada, e juntando uma prova nova, que era o telegrama, era a prova de tudo. Tudo que eu juntei, valor nenhum. Repito, é um bacharel de direito aqui do Amazonas. Esse embargo tinha uma função de mudar a decisão. Mudar a decisão da sentença. A gente já começou a ficar preocupado. E acreditem, o que nós esperávamos? Olha, é um embargo, um efeito de embargo infringente. A juíza certamente vai abrir para outra parte, já que se houver, pode haver a mudança na decisão. Embora a gente não acreditasse nisso. Sai a decisão da juíza. E bem simplesinha a decisão. Acolhe os embargos de declaração oposto contra a segurança das folhas. Olha as folhas. 359 e 364. Anotem a folha que julgou, concedeu preliminarmente a segurança para assegurar o direito impetrante à realização de nova prova subjetiva, confirmando assim a decisão liminar das folhas 197. Apenas para esclarecer que a liminar foi devidamente cumprida, como faz prova o telegrama de folhas, atenção, 375. Só para os senhores saberem que esse telegrama que ela fala não é nem o que foi juntado, que eu juntei o telegrama. Vocês acreditam que esse telegrama, junto com a peça alienígena, foi juntado por mim, não é prova nova, pô. Eu mostrei para ela que eu fui avisado um dia antes. E a juíza toma a decisão de acolher os embargos e fundamenta, dizendo que a prova de que eu fiz a prova corretamente não são os fatos que aconteceram lá, e sim o telegrama, senhores. Me digam o que é isso. Mudou. Mas ela muda, e eu agradeço muito a senhora juíza federal, que ao decretar a mudança da sua decisão, fez duas coisas importantes. A primeira, Vossa Excelência alterou a decisão sem me abrir o contraditório, sem pedir para que a gente falasse alguma coisa sobre embargo de declaração oposto pelo Conselho Federal. Ao fazer isso, me concedeu pelo menos o direito de gritar. Mas o melhor, segundo aspecto da sua decisão, é que ela é baseada num documento juntado pós-sentença, veio com a finalidade de ser uma prova nova, sendo que não era uma prova nova, porque eu já havia juntado. E foi juntado através de uma petição que sequer a senhora se manifestou. Muito obrigado por essa decisão, que eu espero que seja analisada por muito tempo, as pessoas verifiquem o que foi feito comigo. Já disse para os senhores a dificuldade de estar brigando contra o Conselho Federal. Eu não quero supor, nem quero imaginar o que aconteceu aqui para que saísse essa decisão assim pequenininha, mas poderosa, porque a juíza muda. Eu já não tenho mais direito à prova, uma nova prova. Ó, Conselho Federal, doutor Osvaldo. Bravo! Peça alienígena. Embargo de declaração, juntando o telegrama para a juíza ter alguma coisa para se escrever. Pô, mas um telegrama que eu já tinha juntado. E ela cita o seu telegrama. Que justiça é essa que nós estamos falando, senhores? E embora a gente entrasse com embargo de declaração, alegamos que estava fora do prazo, pedimos no embargo a imediata execução e que aquela decisão de embargo de declaração não poderia prevalecer porque não foi aberto o direito do contraditório. Uma decisão do juiz não pode ser alterada. Pode ser alterada, o embargo de declaração, o juiz tem esse direito, mas teria que ser concedido um prazo, concedido o direito de nós falarmos. Meu embargo foi julgado indeferido e aí eu resolvo entrar com a apelação. Na apelação, os senhores bem sabem, os operadores de direito, o primeiro aspecto a ser trabalhado, tá, era a decisão de ter uma nova prova.
Primeiro aspecto que tem que se discutir é o que aconteceu. A juíza mudou a decisão sem conceder o contraditório, ferindo mesmo a Constituição. E um tópico da apelação, da decisão na sede de embargos com efeito infringentes sem a oitiva do contraditório. A gente aponta o artigo da Constituição. Da mesma feita, aponta-se a violação do princípio do devido processo legal e do contraditório inserido no artigo 5º. Ao litigante em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes. E aí apresentamos várias jurisprudências, entre elas dizia: embargo de declaração, direito processual civil, concessão de efeito modificativo, ausência da intimação para apresentação de contrarrazões. É imprescindível a intimação da parte contrária nas hipóteses do efeito modificativo aos embargos declaratórios procedentes dos STJ e STF. Acolher os embargos de declarações. Senhores, alguém tem dúvida que essa decisão da juíza, que achou uma petição do embargo de declaração, que se discute o prazo, mas que já eram 15 dias, porque estavam notificados. Desde o dia 27, o mandado voltou para o processo. Creio que eram 5 dias. Então, esse ponto da apelação era o ponto mais forte, pois nós discutimos uma coisa que é muito clara. Não poderia se mudar a decisão da sentença através de um embargo de declaração infringente, modificativo, sem nos dar o direito ao contraditório. Mas como na apelação nós resolvemos bater todos os outros pontos, né, que já tinham sido apontados durante o mandado de segurança, perante o mandado de segurança. Questão da nota, de não terem respondido a questão do edital. A apelação vai estar aí disponível para vocês, mas a gente acreditava muito que, em segundo grau, fosse mandado devolver o processo para aquele momento do contraditório. Então o desembargador tomasse a decisão. Sai a decisão da apelação. Cuida-se de apelação interposta por Walter Raimundo de Oliveira Bandeira e surgindo contra a sentença prolatada pela juíza federal da 6ª Vara da Secção Judicial do Distrito Federal. Acontece que o impetrante, mesmo tendo participado de nova prova prático-profissional, conforme informações da Ordem dos Advogados do Brasil, não obteve êxito, o que culmina na perda do objeto da presente demanda. Aqui na decisão do desembargador, declarou perda de objeto na nossa apelação. O que salta aos olhos é que o único ponto que ele acusa é o que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil aponta. Só valeu o que o Conselho Federal informou, porque eu fiz a prova. Todos os outros pontos, inclusive que a juíza tinha considerado, a forma defeituosa da prova, o fato de a prova aplicada a mim não ser objeto do meu mandado de segurança, sequer foi analisado. Então isso, como disse, salta aos olhos. Mas o que fazer? Aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial ao meu amigo, parceiro, Dr. José Nazareno da Silva, que foi um pouco do meu suporte nesse momento. Aqui nesse momento a gente perde um pouco a crença, né, nessa justiça que nós temos. Mas aí tínhamos que seguir o procedimento, tínhamos que seguir o processo, se não se recorre aqui, acabou o processo. E o próximo momento processual é um pedido de reconsideração através de um agravo regimental. Sobre essa decisão aqui, caberia um agravo regimental. E foi o que nós fizemos. O agravo regimental que vai estar disponível aos senhores. O ponto principal era exatamente
primeiro mostrar a decisão do desembargador, o relator da apelação. Colocamos os fatos que aconteceram da realização da prova e da decisão proferida em sede de embargos, sem a oitiva da parte, sem o direito ao contraditório. A partir daqui, senhores, a discussão passou a ser aquela decisão da juíza modificada através da peça alienígena, do embargo de declaração que juntou uma prova nova que não era prova nova. Um embargo de declaração em que a juíza, na sua sentença, diz que a maior prova de que eu fiz a prova não foi nem a minha presença lá, foi o telegrama que foi enviado para mim. Senhores, entramos com agravo regimental, esperando que de alguma forma houvesse uma mudança no relator. Esse recurso foi dado entrada no dia 12 de julho de 2013. O Conselho Federal foi chamado para apresentar suas contrarrazões, o que nos deu uma esperança de que haveria alguma possibilidade de mudança. Porque para o Conselho Federal está sendo dado direito ao contraditório. Ora, é para o Conselho Federal, senhores. Mas aqui em agravo regimental talvez nem precisasse, o que nos abriu a esperança de que não. Viram que aquela decisão do embargo de declaração não pode continuar vigorando, não pode prevalecer. Mas aí, senhores, nos vem a decisão 2 anos depois. 2 anos esperando essa decisão. Uma forma de tirar as forças. E sai a ementa. Vistos e relatados esses autos, em questão partes acima indicados, decide a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. A situação parecia mais complicada ainda. O relator deu um voto e nenhum membro, viu qualquer irregularidade. O que nos caberia? A partir de agora já tínhamos que pensar em recurso ao STF, ao STJ. Mas para isso, teríamos que fazer o pré-questionamento. E foi o que nós fizemos. Apresentamos embargo de declaração, juntando de novo os acórdãos, as decisões. Fizemos o pré-questionamento e atacamos a decisão preferida na sede de embargo, sem haver o embargado. A gente bateu exaustivamente, no que foi colocado, tanto pelo Conselho Federal, como o que nós conseguimos demonstrar. O Conselho Federal, de novo, é chamado para apresentar o contraditório ao embargo de declaração. A ele sempre foi dado esse direito. A mim não. Não tinha o direito ao contraditório numa decisão em que a juíza cita que houve, que aquela prova foi feita com um dia de antecedência, tinha sido feita de forma defeituosa. Nos vem a decisão sobre o embargo de declaração. E é negado o embargo de declaração, dizendo que o embargo de declaração estava querendo mudar a decisão. Não, o embargo só estava tratando de pré-questionamento. Eu acredito que o direito vai prevalecer. Tanto em relação ao STJ, como ao STF. Está disponível aos senhores aí o link dos recursos, mas eu vou mostrar para vocês aqui qual é o nosso ponto ao STJ. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, ainda que admitida, fica condicionada à intimação da parte contrária para a anterior manifestação, sob pena de nulidade da decisão dos declaratórios. Recurso especial provido. É o que nós esperamos. Nós acreditamos nisso. Com essa frase, já em decisões do STJ, fica a nossa mensagem aos que lutam contra
os fatores externos. No meu caso aqui, nós vimos de tudo. Tem uns que a gente pode apontar direto. Conselho Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, vocês cometeram sim litigância de má-fé. Me processem se eu estou errado ou se calem. Só não esqueçam que quem se cala tem que ser banido. Tem que aplicar, fazer impeachment. Foi o que no novo, fora o pedido de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, nós temos agora um novo pedido de impeachment contra o presidente Temer, que a base, o fundamento apresentado pelo presidente do Conselho Federal é o silêncio. O presidente se calou. E a FGV, doutor Cláudio? Tudo que eu já mostrei dela, né? Se o senhor não viu o vídeo, por favor, peça para alguma pessoa ver. Eu não estou falando de processo mais não, doutor Cláudio. Estou falando do que é justo, do que é legal. Vocês podem até, usando todos os artifícios que são usados, vocês podem até conseguir vencer essa causa. Mas vocês nunca vão tirar, nunca vão me calar de eu poder dizer que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil praticou litigância de má-fé, que está em conluio com a FGV. Conluio? Por que conluio? Sabia! Porque passou decisão contra mim, dizendo que eu não aceitei a ajuda da fiscal. Sabe que a FGV forjou uma história. Sabe por que sabe? Porque na segunda versão eles esqueceram da sala 14. Esqueceram que teve pessoas... Eu fui para a sala 14 e passei mal. Vocês me imaginam, senhores? Depois do vídeo 1, do vídeo 2 e de agora, eu constrangido na sala 14 que eu nunca estive. Tem uma frase aplicada pelo Conselho Federal que eu vou terminar esse caso, que eles dizem o seguinte: como duvidar da idoneidade da Fundação Getúlio Vargas? Senhores, isso é conluio ou não? Será que eu estou ficando louco? O vídeo 2 está lá. Uma primeira versão, uma segunda versão. Mentir para o Ministério Público. Primeiro se exaltar. Eu sou forte. Eu sou FGV. Aí vem colocar com letras bem claras. Esse candidato sequer teve prova ampliada na primeira fase. Conselho Federal, se os senhores ganharem esta causa, vai ser a maior vitória de vocês com sabor de derrota. Que seria uma humilhação para a justiça e principalmente para o direito, para os operadores do direito que fazem, tanta juventude acreditando no direito, tantas pessoas que lutam pelo direito. Eu sou um que estou lutando. E não vou desistir. A luta continua. Eu vou aguardar a decisão do processo subir para o STF, STJ. Se for negado, a gente vai agravar. E pretendemos divulgar o caso, independente do resultado final. Me aguardem para o próximo caso. O próximo caso a gente vai estar falando, vai ser bacharel de direito versus exame de ordem. Nós vamos ter um placar. Eu queria dizer para vocês que a forma que vai ser desenvolvido o próximo caso, a gente vai mostrar para vocês processos em que eu participei ou que outro bacharel tenha participado. Bacharéis do Brasil, que se tem algum fazendo exatamente esse trabalho que eu faço hoje, senhores, eu uso a prerrogativa que a empresa tem como reclamante, tá, de atuar na Justiça do Trabalho sem advogado, a empresa através do preposto, para poder fazer a contestação, inclusive o recurso ordinário. E gostaria de dizer para vocês que eu vou fazer o seguinte para provar que o exame de ordem não prova nada. Vou apresentar casos de que eu participei e que a parte
a parte adversa estava representada por um advogado que passou no exame de ordem. Vou mostrar a inicial dele, vou mostrar a minha contestação e o mais importante, senhores, o resultado. Me aguardem no próximo vídeo. Não esqueçam de acompanhar o vídeo, a descrição vai estar no link do canal. Deixe seu like, não esqueça de compartilhar, se inscrevam para poder você fazer o comentário e receberem os novos vídeos do canal. Conto com vocês, um grande abraço. E não esqueçam, o direito tem que prevalecer. Esta é minha bandeira, meu nome, Walter. Caminhando